Olá, você que nos ouve aí no seu aparelho, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo. Hoje quero saudá-los na palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2, que diz: Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Hoje é o dia da salvação. Por mais que nós não vivamos num país como nós desejamos que seria, nós vivemos num tempo de bondade, num tempo de graça, num tempo de misericórdia de Deus para conosco. Portanto, hoje é oferecida a salvação de Deus para a tua vida. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje você está vivendo sob a misericórdia, sob a graça de Deus. E por isso hoje está sendo oferecida a salvação para a tua vida. Aproveite. Amanhã pode ser tarde demais. Que o Espírito Santo esteja aí falando ao teu coração. Você pode ter certeza de que onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Deus, ali Ele está. E celebraremos esse culto em nome deste Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe esse tempo de culto. Amém. Para este culto, eu quero compartilhar a palavra de Deus que nos encontramos em Isaías, capítulo 55, verso 6, que nos diz assim: Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Buscar o Senhor é uma oportunidade, é um privilégio, mas essa oportunidade não vai ficar disponível para todo sempre.
No contexto deste versículo, nós vemos o profeta Isaías demonstrando uma grande preocupação com o povo de Israel. O povo ele poderia facilmente se esquecer do Senhor, porque ele estaria em contato com outra cultura, uma outra tradição e sob influência de outras religiões. Tudo isso poderia fazer com que o Senhor, seu Deus, fosse deixado de lado. A maior preocupação era que o povo perdesse a sua maneira de ser, a sua identidade como povo que louva a Deus, um povo que cultua a Deus, que crê, que tem conhecimento da sua vontade, dos seus princípios. Por isso, era de grande importância que o povo permanecesse fiel ao Senhor, seguindo a sua lei. A Bíblia ela nos lembra: busquem a Deus enquanto se pode achar, porque haverá um tempo em que isso não mais será possível. Deus oferece a sua graça, o seu perdão hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Busquem o Senhor enquanto pode, que seja esse o nosso foco, pois somente Deus pode nos dar esperança, nos salvar, responder às nossas orações e remover de nós as inquietações. Nós temos relatos na Bíblia de pessoas que buscaram Jesus, que queriam algo a mais. Por exemplo, os pastores de ovelha. Os pastores de ovelha na noite em que Jesus nasceu. Apareceu um anjo no meio da noite, vários anjos, um coral de anjos, e acordou eles no meio da noite. Se nós víssemos um anjo, uau, isso ia ser espetacular. Aqueles pastores, eles viram um coral de anjos, muitos anjos. E eu imagino que eles nunca tivessem visto algo tão maravilhoso, algo tão magnífico, um coral de anjos. Uau, glória a Deus! Mas para eles aquilo não foi suficiente. Eles queriam conhecer quem mandou os anjos. Como encontramos em Lucas 2,15, vamos e vejamos. Não muito distante dali, dos pastores, nós temos um homem chamado Simeão. E Lucas nos conta que Simeão era um bom homem, que trabalhava no templo na época do nascimento de Jesus. Lucas também conta que foi revelado para Simeão, pelo Espírito Santo, que os seus olhos veriam o Salvador. E essa profecia foi cumprida apenas poucos dias depois dos pastores terem visto Jesus. De alguma maneira, Simeão sabia que aquela criança envolta em panos no colo de Maria se tratava do Deus Todo-Poderoso, do Salvador. E para Simeão aquilo foi o bastante. Ele estava pronto para morrer. Algumas pessoas, elas têm sonhos de conhecer a Europa, os Estados Unidos, querem ver as praias, montanhas, eu quero ver neve. O sonho de Simeão não era assim tão tímido. Ele queria conhecer o Criador dessas coisas. E quando Simeão pegou aquela criança no colo, a sua oração foi: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação. Os magos, eles tinham o mesmo desejo. Mas como Simeão, os pastores, os magos, eles também não estavam satisfeitos com aquela estrela que apareceu no céu. Não que aquela estrela não fosse espetacular, não que aquela estrela não fosse histórica, ser um testemunho daquele acontecimento foi um privilégio. Mas para os magos não foi bastante. Eles não queriam ver a luz de Belém, eles queriam ver a luz do mundo. E foram bem-sucedidos. Todos eles tiveram sucesso. Mais notável do que a perseverança destas pessoas foi a disposição de Jesus em ser visto. Viessem pessoas do palácio ou viessem pessoas do meio de ovelhas. Viessem pessoas do seu trabalho ou pessoas chiques, com presentes ou não, todos eram bem-vindos. Procure você um exemplo de alguma pessoa que de coração quis ver Jesus e não conseguiu. Você não vai achar.
O que nós podemos achar são exemplos de pessoas que não buscaram Jesus de coração, como o rei Herodes. O rei Herodes era daquele tipo de gente que se contenta com menos. Se contenta com menos. O mesmo acontece com os líderes religiosos. Também se contentavam com menos. Eles se contentavam em ouvir sobre Jesus, em ler sobre Jesus, mas eles não queriam conhecer Jesus pessoalmente. Ou você é daquele tipo de pessoas que se contenta com menos? Ou quer conhecer Jesus pessoalmente? Exemplos de pessoas assim continuam, como por exemplo João e André, discípulos de Jesus. Para eles não era bastante ouvir João Batista. A maioria das pessoas se sentiriam honrado em poder servir o maior evangelista do mundo, o mais famoso que existiu. Poderia existir algum professor melhor do que João Batista? Ele batizou Jesus. Poderia existir um professor melhor? Sim. E quando o encontraram, o seguiram. Eles chegaram até Jesus e eles perguntaram: Mestre, aonde você mora? E Jesus disse: venha ver, venha ver. Eles chegaram até Jesus e não perguntaram: Jesus, um minuto da sua atenção, por favor. Jesus, eu queria uma opinião sua a respeito de uma questão. Jesus, você podia fazer um milagre para mim ver? Eles não pediram nada disso. Eles queriam se juntar a Jesus, queriam conhecê-lo, queriam estudar o seu olhar, seguir seus passos. Eles queriam saber o que faz Jesus sorrir, o que faz ele se sentir cansado. E acima de tudo, queriam saber se João Batista disse que Jesus é Deus, se isso é verdade, o que, afinal de contas, Deus está fazendo na terra? E para responder uma pergunta assim, você precisa ir conversar pessoalmente com Jesus. E qual é a resposta de Jesus para as pessoas que desejam conhecê-lo mais de perto? Para as pessoas que querem mais de Jesus. Qual a resposta? Venha ver. Venha ver. Outro discípulo de Jesus, Mateus. Mateus ele foi convertido durante o seu trabalho. E qual era o seu trabalho? Cobrador de impostos. E ninguém morre por amores de cobradores de impostos. Em um dia qualquer, Mateus estava lá sentado na praça cobrando os impostos devidos e ele viu Jesus. E Jesus disse: Mateus, segue-me. E ele seguiu. Uma conversa ali na praça, uma conversa ali na rua, não foi o bastante para Mateus. Mateus queria mais de Jesus. Por isso ele pergunta a Jesus: você poderia passar a noite lá em casa? E algo maravilhoso acontece quando nós levamos Jesus para casa. Para Jesus não importava se Mateus fosse um ladrão, não se importava se o Mateus tivesse construído a sua mansão com extorsão de dinheiro. O que importava era que Mateus queria conhecer mais Jesus. E ele foi abençoado, recompensado com a presença de Jesus na sua casa. Não importa quem você é, o que você faz da vida, aonde você mora, importa é se você quer conhecer mais de Jesus. Mas é claro, a gente pode pensar, faz todo sentido que Jesus se aproxime e gaste tempo com pessoas como Mateus. Ele era um ótimo escritor, alguém muito bem gabaritado para escrever o primeiro livro do Novo Testamento. Jesus ele sempre se aproxima de grandes homens como Mateus, André, João, Tiago. Errado. Nós podemos lembrar de Zaqueu. Ele estava longe de ser um grande homem. Ele era baixinho, mas tão pequeno que ele era incapaz de enxergar além da multidão. Quando Jesus passava pelas ruas, a multidão se aglomerava para ver Jesus. Mas Zaqueu não conseguia enxergar.
E ele estava faminto por Jesus, como Mateus. Ele queria conhecer Jesus. Não adiantava ficar em pé atrás da multidão. E ele não queria ouvir apenas palavras de Jesus por outras pessoas. Ele queria ouvir de Jesus. Zaqueu queria ver Jesus com os seus próprios olhos. Então ele subiu numa árvore na esperança de ver Jesus. Você estaria disposto a fazer o mesmo? Aliás, qual é o esforço que você faz na intenção de conhecer Jesus? Qual é o esforço que você faz para conhecê-lo mais? Quais são os teus desejos frente à pessoa de Jesus? Se você tivesse o privilégio de perguntar alguma coisa para Jesus, o que você perguntaria? Nós temos exemplos aqui das pessoas que se encontraram com ele, como João e André, que perguntaram: Jesus, aonde você mora? Mateus perguntou: o senhor poderia ficar esta noite na minha casa? Simeão, ele pediu: será que os meus olhos eles poderiam ver o Salvador antes de que eu morresse? Os magos, eles falaram: prepare os camelos, não vamos parar até que o encontremos. E os pastores: vamos e vejamos. Agora, qual é o teu esforço na intenção de conhecer mais sobre Jesus? O que você faz com essa intenção? Ouvir este culto? Que bom! Glória a Deus que você está ouvindo este culto. Glória a Deus que o Espírito Santo possa realmente tocar na tua vida e te transformar. Glória a Deus. Mas você é daquelas pessoas que se contenta com menos? Ou é daquelas pessoas que quer mais? Não sei se você já teve essa experiência de tirar uma foto em alguma paisagem e aquela foto não consegue captar a beleza do local. Não sei se você é dessas pessoas que se contenta apenas com fotos. Você não quer conhecer esses lugares? Não sei se você é daquelas pessoas que se contenta em apenas ouvir sobre Jesus. Você não gostaria de conhecer este Jesus pessoalmente? O convite ele é estendido para todos. Qualquer um que deseja aquilo que dá sentido à vida é bem-vindo. Quando Adão e Eva eles pecaram, eles se esconderam de Deus e Deus foi procurá-los. Jesus ele procurou os perdidos quando ele esteve aqui na terra e hoje o Espírito Santo ele usa a igreja para continuar buscando os pecadores. Zaqueu ele pensou que ele estava procurando Jesus, mas na verdade era Jesus que estava procurando por ele. Nós podemos nos alegrar com o fato de que Jesus ele procura os perdidos. E glória a Deus se hoje, se aí através deste vídeo algum pecador desejou mais de Jesus, desejou um recomeço na sua vida. Não sabemos como Deus trabalhou no coração de Zaqueu para prepará-lo para esse encontro com Jesus. É possível que Zaqueu tenha se cansado das suas riquezas. Ele começou a desejar algo melhor, algo a mais. Ele não queria apenas a riqueza, o dinheiro, a honra. Ele queria o dono delas. Ele queria conhecer o dono da riqueza. Que este desejo esteja vivo em nosso coração. Esse desejo de algo a mais, de conhecer o Criador deste mundo, de conhecer de quem a palavra nos conta, conhecer este Jesus pessoalmente. Que esta busca esteja firme em nosso coração e que o Espírito Santo possa te motivar nesta busca. Que Deus te abençoe. Amém. E assim chegamos ao final de mais um culto. E ora a Deus para que o Espírito Santo realmente possa ter encontrado o seu coração e possa ter motivado você a tomar esta decisão por Cristo. Quero ainda desejar a bênção de Deus sobre a sua vida, estenda
na mão, assim como sinal de que recebe algum presente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor o trate com bondade e misericórdia. E que o Senhor olhe para você com amor e te dê a paz. Vamos assim, na paz e na bênção do nosso bondoso Deus. Amém.